Irmãos, Gênesis capítulo 24, do primeiro versículo até o versículo 14. Vamos abrindo aí, acredito que a gente vai reproduzir aqui também. Uma reflexão breve. Vamos lá. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa, e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra, e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria a esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Pai querido, Pai de misericórdia, nós pedimos, Senhor, o teu favor, mais esse momento de culto, em mais esse momento em que a sua palavra é lida. Ela é lida, exposta, colocada diante da sua igreja, e a gente pede que, assim como diz a sua palavra, Senhor, o Espírito do Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, por favor. É o que nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente tem discutido sobre família, mais precisamente família e eu com isso. E aí a gente veio trabalhando alguns assuntos atuais sobre o desafio de ser família no século XXI, como brasileiros em Cariacica, vivendo aqui hoje, e como igreja, né? Nesse contexto tão difícil, tão conturbado como é o nosso. Nos últimos 2 domingos, o pastor Rômulo ele veio expondo, né, a respeito do que é ser uma mulher não desconstruída, segundo o padrão bíblico. No fim das contas, o que significou isso, né? O pastor Rômulo mostrou para nós que a nossa época tenta desconstruir o que é ser mulher, e tentou trazer para nós, e trouxe para nós, como a Bíblia nos instrui a viver diante disso. Depois, no domingo passado, Rômulo expôs para nós o que, e vocês viram todo aquele aparato que ele trouxe, né, dos secadores, das maquiagens e tudo mais, e ele disse sobre não sermos homens desconstruídos, e trouxe também padrões bíblicos e alertas bíblicos sobre a postura de ser homem, argumentando a respeito das tendências do nosso tempo, das dificuldades que a gente tem sobre o que é ser família, né? Hoje, a gente dá um passo adiante e tenta então aplicar tudo isso que a gente veio conversando a um entendimento propriamente dito do que é família, segundo o padrão bíblico. Não tenho dúvida, nós não temos dúvida, conforme a gente aprendeu nos últimos 2 domingos, que a família é uma instituição, uma comunidade, um tipo de relacionamento, né, social que está sob questionamento, que está sob dúvida.
Os casamentos têm sido questionados, o porquê casar, o porquê ter filhos, o porquê decidir viver como uma pessoa desde a juventude, sem fazer muitos test drives por aí, como as pessoas brincam, por que se relacionar com pessoas, por que dedicar tempo aos outros, à igreja, aos filhos e à formação dos filhos. Então, não só os casamentos, mas o que é ser família tem sido questionado. E junto com isso, surgem muitos modelos novos do que é ser família, né? Aquele padrão que nós conhecemos tradicionalmente como o que é família, homem e mulher com seus filhos, vem sendo questionado há alguns anos. E surgem com isso outros tipos de família, né? Famílias monoparentais, famílias mosaico, famílias com filhos adotivos, famílias afetivas com mais filhos além dos filhos biológicos. Também há discussão que nós encontramos na praça pública, né, sobre as famílias homoafetivas e essa discussão que está tão em voga hoje. Então, vivemos um contexto plural em que família tem sido colocado sob dúvida. Esse é o ponto da nossa introdução. Então, eu queria dar um passo antes, ao invés da gente ficar só tentando responder a essas tendências do mundo, do que acontece lá fora, eu queria propor que a gente desse um passo anterior e se colocasse aqui num exercício de pensar, então, o que é família? Porque até nós, crentes, num contexto tão plural como é o nosso, a gente tem dificuldade para definir se alguém nos perguntar, o que é família? Nós temos dificuldade em um contexto tão plural, em um contexto tão difícil como é o nosso contexto hoje, no Brasil, para definir o que é família. Agora, uma coisa que a gente vê que é incomum a todos esses modelos de família que a gente encontra por aí afora, é a constante busca, através dos relacionamentos, para a nossa satisfação própria. Então, o ter filhos é retardado, é deixado para frente, o casamento é deixado para frente, o se dedicar à família e aos outros, aos amigos, por exemplo, é deixado sempre para depois. Por quê? Porque a gente está sempre correndo atrás dos nossos objetivos individuais, dos nossos planos materiais, financeiros. Então, é um desafio saber o que é família e se dedicar à construção de famílias maduras, sólidas, de relacionamentos sólidos, até mesmo para nós crentes. E, inclusive, porque a igreja, recentemente, e quando eu digo a igreja, eu falo da igreja evangélica, num contexto tão conturbado, ela tem sido muito exigida de dar respostas para as tendências do mundo todo. Eu queria hoje, como eu já disse, dar um passo atrás e pensar juntos aqui, irmãos, diante desse texto, de Gênesis 24, de 1 a 14, o que é família para o texto bíblico? E a partir disso pensar, como então construir relacionamentos sólidos, maduros, não relacionamentos líquidos, individualistas, como nós encontramos por aí afora? Pois bem, a gente vai tentar responder essa pergunta. O que é família? E como construir relacionamentos sólidos de acordo com esse texto que a gente acabou de ler. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa entender o contexto desse texto. De forma bem simples, bem direta, sem viajar muito aqui falando de história, nem nada disso. Esse contexto do texto aqui é o contexto do êxodo do povo de Deus. O êxodo, quem sabe o que é o êxodo? Quem não precisa levantar a mão não, mas o êxodo é o contexto histórico em que o povo de Israel, que estava preso e escravizado no Egito, ele é libertado pelo faraó, na verdade pela intervenção de Deus diante das autoridades do Egito, para que esse povo saia dessa terra de escravidão. Então, nesse contexto, Moisés, como líder do povo, ele está escrevendo esses primeiros 5 livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, né? Que é ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem escreve é Moisés. Por quê? O contexto em que estava o povo de Deus era um contexto assim como o nosso, difícil, plural. A grande crise que o povo de Deus tinha enquanto escravizado no Egito era identidade. Quem nós somos? Como organizamos a nossa vida?
Por isso, Moisés ele vai escrever, em primeiro lugar, o Gênesis. O que tem lá nos primeiros capítulos de Gênesis? O relato da criação. Olha aqui, esse é o Deus de vocês, Criador dos céus e da terra, e Ele chamou vocês para as vocações que vocês têm no mundo, para vocês cuidarem da criação deles. Da criação dele, de Deus. É isso que Moisés está fazendo. Só que quando chega no fim do capítulo 1 de Gênesis, o que aparece? A criação do homem e da mulher. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e 27. Então Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, os criou. Para quê? Para que eles dominassem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra. Qual que é a ideia ali? Homem e mulher, formando relacionamento, família, são chamados para cuidar da criação de Deus. Então, Moisés tinha essa preocupação desde lá de trás, né? De mostrar para o povo de Deus que, olha só, vocês não só são criados, mas os relacionamentos de vocês são feitos para que vocês cuidem da criação de Deus. Logo, família é um ponto central para a criação. Família é central para a revelação bíblica. E agora a gente encontra nessa nova história, que é a história de Abraão, que agora tem um filho chamado Isaac, e chega para o seu servo, e chama esse servo, e dá a tarefa para esse servo de buscar uma esposa para Isaac, dentro do seu clã, dentro da sua parentela. Família aparece de novo como sendo uma preocupação central do Moisés escrevendo esse texto. Por quê? Porque ele está mostrando que Deus tem na família o foco central do cumprimento da sua promessa. Que promessa era essa? Depois da criação lá atrás, narrada por Moisés, como eu falei para os irmãos, em Gênesis 3 o homem cai. Homem e mulher caem. Lembram disso? É o relato da queda. A gente lembra lá da história do fruto, da serpente, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e do afastamento do homem e da mulher da vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Então, o que acontece ali? À medida que homem e mulher tentam se tornar conhecedores do bem e do mal e se afastam de Deus para a sua própria vontade, Deus os castiga, os afasta, mas os trata com graça e paciência, já dando uma promessa. Que promessa era essa? Virá o descendente de mulher que pisará a cabeça da serpente. Por isso, irmãos, a história do povo de Deus, dos nossos irmãos do passado, é resumida à espera por esse Salvador que viria. Entenderam? Por isso família é tão central. Porque o Salvador, ele seria o quê? Um descendente de mulher. Ele seria um filho gerado no contexto familiar. Então os nossos irmãos do passado esperavam por isso. E é por isso que nós chegamos à história de Abraão e de Isaac. Por quê? Abraão é aquele que recebe a promessa de Deus de que ele constituiria para ele um povo. Lembram disso? A promessa de Deus a Abraão: farei de você uma grande nação, Abraão. Por quê? Nesse plano de que viria o Salvador, Deus separa um povo do qual esse Salvador viria. Por isso Jesus, lá nos evangelhos, nas genealogias dele, ele aparece como um descendente de Davi. E aí tem aquela passagem do cego Bartimeu gritando ele: filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque naquela cultura esperávamos o filho de Davi. Esperávamos aquele que seria o descendente de mulher. Logo, a promessa de Abraão, aquele que seria o pai de uma grande nação, uma nação do tamanho das areias, das praias e das estrelas do céu, é dessa geração, é dessa grande nação que viria o Salvador. Por isso a promessa para Abraão é tão importante. E é daí que surge a importância desse texto. Por quê? Porque aquela importância da família que apareceu lá no início de Gênesis, ela reaparece agora. Só que como? De forma prática, num contexto familiar real. Abraão, que vê o Isaac, aquele que Deus havia mandado Abraão sacrificar nos capítulos anteriores, ainda menino, Deus manda sacrificar Isaac, mas providencia o cordeiro, e o cordeiro é sacrificado no lugar de Isaac. Agora,
esse mesmo Isaac está grande e Abraão está velho. A preocupação de Abraão é: vai vir de mim a grande nação, da geração do meu filho, Isaac. E é dessa geração que vem o descendente de mulher que vai ser o nosso Salvador e vai nos levar para a presença de Deus de novo. Por isso a preocupação de Abraão em buscar uma esposa para o seu filho dentro do seu povo. E como eu disse, é desse povo que vem o nosso Salvador. O Senhor Jesus Cristo, dentro dessa tradição, inclusive sendo batizado por João Batista, sendo visto como cumprimento das profecias, como um daquele que fazia parte desse povo de Deus, ele é aquele que viria para nos salvar dos nossos pecados, para uma obra de encarnação, morte e ressurreição. Porque nessa ressurreição, através da fé, nós recebemos perdão de pecados e adoção de filhos. Esse é o termo do apóstolo Paulo. Somos feitos geração eleita em Jesus Cristo, através da fé. Entenderam, pessoal? Perceberam a ligação? Viram como família é importante para o texto bíblico, de Gênesis até os Evangelhos? O pacto que aparece lá atrás, a promessa de Deus de que viria o descendente de mulher, ela é cumprida em Jesus. Esse descendente veio, e nós somos feitos família de Deus através dele. Então, o sentido desse texto, se você não lembrar de mais nada do que eu falar, como eu estou vendo que tem alguns com sono, se precisar eu bato palma, hein? Para acordar, eu estalo o dedo, hein? Vão acordar aí que eu acabo rapidinho, gente, prometo para vocês. Estou vendo alguns aqui pescando, não vou falar quem é não para não constranger, mas vamos lá, vamos? É a palavra de Deus, vamos lá. Se você não lembrar de mais nada no meio do seu sono do que eu estou dizendo, lembra disso aqui. Família, essa é a nossa pergunta, o que é família, né? Família, diante disso tudo que eu falei, para a Bíblia, é uma manifestação da aliança de Deus com o seu povo. E essa aliança, ela foi chancelada, carimbada, pela obra de Jesus Cristo. Porque nele, nós somos adotados por Deus como filhos e como família de Deus. E somos chamados ao comprometimento com o reino. Grande, né? Essa frase. Vou falar de novo, para você que está com sono. Família, para a Bíblia, é uma manifestação da aliança de Deus com o seu povo. E essa aliança, ela é chancelada e garantida em Jesus Cristo, no qual nós somos adotados como filhos e somos chamados ao comprometimento com o reino e com essa aliança. Entendido? Beleza? Esse é o sentido do texto. O que é família para nós, irmãos? Aliança. O que é aliança? Aliança significa estar comprometido com a promessa de Deus e com a realização dessa promessa em Jesus. Para Abraão, o descendente de mulher ainda viria. Para nós, esse descendente já veio. Agora, família não é só o povo de Deus que viria do Isaac, percebem? Família agora são aqueles que herdam a herança da aliança de Deus em todo povo, língua, tribo, raça ou nação, através da fé, e são adotados como filhos, com o perdão de pecados. Ok? Esse é o sentido do texto. A gente podia terminar aqui. Qual que é a ideia, queridos? Família é aliança. E a aliança nos chama a um comprometimento com a promessa de Deus. E é isso que eu quero trazer para vocês. Nós temos 4 lições muito breves a partir disso que eu queria mostrar para vocês no texto. Quais são essas lições? Versículo 1, vamos lá. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Agora deem um salto para o versículo 7. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Primeira aplicação, queridos, primeiro ponto, primeira afirmação que a gente faz diante disso.
O comprometimento com a aliança de Deus é o fundamento para a formação de famílias saudáveis e firmes. O comprometimento com essa aliança, que era baseada na promessa de que viria o Salvador, e no nosso caso, do Salvador que já veio, é o princípio, o fundamento para que a gente consiga ter famílias maduras, firmes, saudáveis e sólidas. Por quê? No nosso tempo, nós costumamos organizar nossas casas de acordo com as nossas demandas. E é aqui que entra o ponto de comparação. De acordo com os nossos objetivos financeiros, patrimoniais, materiais, de acordo com a nossa expectativa de satisfação pessoal, com os sonhos que a gente quer realizar e tudo mais. Então, ouvimos, inclusive, algumas brincadeiras, né, do casamento como realização, da ideia de que casamos para sermos felizes, casamos para termos segurança, casamos para termos consolo sentimental, alguém do nosso lado sempre. Somos carentes nesse sentido, psicologicamente, afetivamente, às vezes. Tem gente que casa, por quê? Porque isso gera mais segurança financeira. São 2 salários, né? Não é um salário só. Pasmem, isso acontece. A gente junta nossos recursos e aí a coisa vai funcionar melhor. Ou tem gente que casa e só compartilha uma parte da vida, né? Cada um com o seu salário para lá, administra do seu jeito e não compra um presente nunca, um para o outro. Tá rindo, né, Eugênio? Acontece. O que eu quero dizer para vocês, irmãos? Família não é uma coisa que a gente faz para a gente alcançar algo. Felicidade, estabilidade, tranquilidade. Família, o princípio para a formação de família é o cumprimento da aliança de Deus. Fazemos família e nos relacionamos todos os dias com as pessoas que estão debaixo do nosso teto, ou com os nossos parentes, primos ou amigos muito próximos. Por quê? Temos um princípio claro. Deus nos chamou para uma aliança com Ele. E essa aliança, ela é manifesta no meio de nós, nos nossos relacionamentos. É por isso que a gente se reúne como igreja, por exemplo. Senão a gente não teria motivo para isso. Por quê? O Deus da aliança nos chama ao relacionamento. Somos seres relacionais. E mais do que isso, Abraão, ele está observando a promessa que Deus havia feito para ele, de que dele seria feita uma grande nação e de que dessa grande nação viria o Salvador. Nós agora, depois de Jesus Cristo, somos chamados a fazer família porque conhecemos mais dele quando estamos em relacionamento com as pessoas. Eu sempre cito isso e vou citar de novo, como citei hoje de manhã. A gente usa muito uma expressão, a expressão o corpo de Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo. Só que a gente não para pensar nisso, a gente trata como uma ideia muito abstrata, sentimental, é bonito de falar, né? Mas a ideia da igreja como sendo o corpo de Cristo é simplesmente e diretamente o seguinte: a igreja, as pessoas que compõem a comunidade de fé, elas são aquilo de palpável que a gente pode experimentar do nosso Deus. Somos aqui reunidos imagem e semelhança de Deus em constante relacionamento. E às vezes nas nossas crises de fé a gente se questiona: mas eu nunca vi Deus, como ter fé? Só acreditando, apesar do nosso Senhor Jesus Cristo ter dito que bendito é aquele que tem fé sem ver e não precisa ver, Deus nos dá muito mais do que a gente merecia quando Ele coloca pessoas diante de nós com a mesma fé. Eu olho para o Cristiano, para a Larissa, para o Eugênio, para o Mateus, para o Raimundo, para a Janete, para a Fabi, para o Claudião, e eu vejo imagem e semelhança do meu Criador. E aí eu descubro que eu vejo lá do outro lado alguém carente de Deus e de relacionamento e de cuidado, de perdão, de acompanhamento, de escuta, de tato, de fala, tanto quanto eu. Um pecador com o qual eu preciso caminhar. É interessante que a gente interpreta muito mal alguns versículos bíblicos, né?
Quando a gente escuta Jesus dizendo a respeito do segundo principal mandamento, que seria amar ao próximo como a ti mesmo, vocês já ouviram alguém dizer bem assim, está vendo? Jesus diz que a gente tem que se amar antes para a gente conseguir amar o outro. Está errado? Mentira. Heresia, como a gente brinca lá em casa, assinado Satanás. Quando vem alguma coisa assim muito errada e muito clara. O que eu estou dizendo, irmãos? Quando nosso Senhor diz isso para nós, Ele está dizendo, eu vejo ali um pecador carente como eu. Por isso eu me relaciono. Por isso a gente é chamado para viver em família. A primeira experiência humana, a primeira bolha de relacionamento humano é o relacionamento materno. De completa dependência, de completa carência, de completa vulnerabilidade. Família, irmãos, é onde nós descobrimos que precisamos de Deus. E de que essa graça de Deus, ela chega para nós com pessoas nas quais nós podemos confiar. Adoção de filhos e perdão de pecados, porque somos pecadores, parceiros de crime. Erramos constantemente, perdoamos e seguimos tentando nos aprimorar. O que é o casamento, se não o você confiar numa pessoa ao ponto de ouvir dela uma correção e continuar amando ela? Brigar e deitar para dormir na mesma cama, né, Cristiano? De noite. E é bom que seja assim, brigou, não durma em cama separada. Essa é uma ordem do pastor Rômulo e do conselho. Brincadeira à parte, para a gente só deixar lúdico aquilo que eu estou tentando dizer. Irmãos, o comprometimento com a aliança é o fundamento da organização familiar. Por que temos família e precisamos fazer família? Porque é na família, nos relacionamentos, que descobrimos que somos pecadores. Pecadores tratados por Deus com graça através da vida de outras pessoas. Entenderam? Tudo bem? Então, o primeiro ponto, o comprometimento com a aliança é o fundamento da organização familiar, de famílias saudáveis, maduras. E mais do que isso, o comprometimento com a aliança traz para nós a lembrança de que somos pecadores nas mãos de um Deus gracioso, que coloca pessoas carentes como a gente para caminharmos juntos e descobrirmos mais a respeito dele. Entenderam? Tudo bem? Segundo ponto. Versículo 2, 3 e 4. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha, ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. Segundo princípio, pessoal, segunda aplicação. O comprometimento com a aliança de Deus é o fundamento para a criação de filhos e para a instrução deles na fé. Aí do lado de lá você está pensando, você que me conhece, mas Arthur não tem filho, como é que ele vai falar de filho? Eu ainda não tenho filho não, tenho um cachorro, que dá trabalho, talvez. Minha mãe fala que não dá trabalho igual um filho, porque filho dá muito trabalho, mas ele é impressionante. A missão da vida do meu cachorro, o nome dele é Coda, é dar trabalho. Né, Jaline? Então, quando nós falamos sobre isso, eu estou usando essa brincadeira para dizer para vocês que eu não vou falar do ponto de vista de pai, porque eu não sou, mas eu tenho como falar do ponto de vista de filho, porque tem uma família muito grande, muitos primos e 2 irmãos. Nós somos em 3 homens lá em casa. E o que eu quero trazer aqui é que o comprometimento com a aliança de Deus, ele nos leva necessariamente a uma dedicação à formação familiar. Quando eu digo dos filhos, é isso que eu estou dizendo. É um comprometimento com a perpetuação, com a permanência, com a guarda da promessa de Deus, da promessa que era, vai vir o Salvador Abraão, da sua geração, porque é da sua geração que eu farei o meu povo, e é desse povo que vem o Salvador. Percebam a preocupação de Abraão, ele está velho, quase morrendo, e precisa deixar o legado dele para Isaque. Logo, ele precisa de uma esposa para Isaque que seja de dentro do povo do qual vem o Salvador, porque ele sabia que era da geração dele, em Isaque, que viria o Salvador.
Por isso a preocupação de Abraão, a preocupação dele é a promessa de Deus. A preocupação de Abraão é de Isaac, que vem as gerações que vão trazer o Salvador, o descendente de mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Por isso, Abraão está constantemente preocupado com seu filho. É esse princípio que eu quero trazer. O comprometimento com a aliança de Deus deve nos conduzir à preocupação com a formação familiar. E aqui entram muitos pontos. Por quê? Porque a nossa rotina é muito apertada, né? A gente está sempre correndo. A gente não só não tem tempo para os filhos, em muitos casos, como não temos tempo para ninguém. Muitas vezes nem para os nossos cônjuges. Para amigos, então, para parar para tomar um café. Eu estou para marcar com o Cristiano um café, tem uns 2 meses, né, Cristiano? Talvez mais, né? Acho que tem mais, é por aí. Porque a gente está tão comprometido com os nossos objetivos pessoais, individuais, que a gente não tem tempo para ninguém. Que dirá para os nossos filhos? E aí vemos uma geração psicologicamente carente, uma geração imatura, uma geração ansiosa no meio dos jovens, e nos preocupamos com isso, ficamos, o que está acontecendo? Não temos relacionamentos sólidos, que deem referência para os nossos jovens, para os nossos amigos que precisam de conselho, para os nossos parentes que precisam de acompanhamento. Eu vou fazer uma pergunta capciosa, que eu fiz hoje de manhã, eu acho bom repetir ela. Quantos de nós que tem filhos, ou sobrinhos, ou parentes, tiram um tempo na semana, por exemplo, 2 horas, para assistir um bom filme com ele? É mais fácil deixar ele jogando o jogo de tiro lá na cadeira gamer dele, no computador super mega hiper blaster que você deu para ele, do que dedicar um tempo. Quantos de nós já tentaram pegar um livro de literatura simples para acompanhar os nossos filhos e estimular a reflexão? Eu não vou pedir para levantar a mão, fiquem tranquilos. Quantos de nós pegam um bom álbum de música acessível hoje pelo telefone, você manda um link no Spotify e fala, aqui querido, escuta aqui, uma coisa fácil, simples, que você faz em segundos. Quantos de nós param para fazer isso, para mostrar um tipo de reflexão diferente? E aí depois a gente ainda se pergunta, por que que as crianças e os jovens de hoje em dia têm uma formação cultural pobre? Por quê? Porque não tem relacionamento sólido. Simples assim. Eu dou aula no curso de Direito, inclusive para períodos iniciais. Você pergunta para jovens ali na faixa de 20 anos, quem assistiu o Alto da Compadecida? Cara, no meio de 40, 3 levantam a mão. Quem já ouviu falar em Shakespeare? 5 levantam a mão. E pergunta simples, de gente muito conhecida, tá? Quem já ouviu falar de, sei lá, Chico Buarque? Já ouviu uma música do Chico Buarque? Zé Ramalho? Gilberto Freire? Sérgio Buarque? Outro dia eu citei a Grande Família na sala, que passava quinta-noite, ninguém sabia o que era. Impressionante, né? Formação cultural pobre, por quê? Porque nós não nos preocupamos com o relacionamento. Não é verdade? Vou fazer uma outra pergunta capciosa que eu fiz hoje pela manhã, que envolve a dedicação à formação de pessoas. A minha geração, essa geração aí que está caminhando dos 20 para os 30 anos, e gerações anteriores também viveram isso, é uma geração que tem uma diferença com a sua geração anterior, dos seus pais. Por quê? Porque é uma geração que foi criada para o estudo, né? Você precisa fazer um técnico ou uma faculdade, porque aí você vai ter estabilidade financeira. Aí eu cresci no meio de muitos colegas que eu ia ser engenheiro, advogado ou médico. Quem dera tivessem avisado que já ia estar cheio disso tudo por aí afora e que o mercado ia estar tão terrível como ele já está, né? Para os médicos menos. Mas para os advogados e para os engenheiros, eu acho que é muito fácil dizer que isso foi uma ilusão. Por que eu estou dando esse exemplo, pessoal? Para deixar prático. Porque o nosso comprometimento é com estabilidade financeira, é com segurança pessoal, é com segurança material. Agora, uma pergunta simples. Se um filho seu chega para você e pergunta assim, na verdade fala, todo animado, pai, mãe, mamãe, eu decidi, eu vou ser fotógrafo. Vou estudar fotografia. Ah, mas é para fazer casamento, filho? Legal, tem muito casamento por aí, você vai ganhar dinheiro. Não,
fotógrafo artístico. Eu vou tirar foto ambientalista, urbana. Você vai falar, ficou doido. Aí vai piorando. Se o filho chega e fala bem assim, pai, eu quero ser músico. Aí o pai vai falar o quê? E tá, e você vai comer o quê? É isso que a gente pensa. Eu vivi isso dentro de casa. Chega um jovem e fala, decidi, eu vou estudar cinema. Que desespero, né? A gente quer que o filho ele passe no concurso público e fique bem. Tem estabilidade. Filho criado, né? Agora sim, meu filho tem estabilidade financeira, está tudo certo. Ninguém se preocupa com o reino de Deus. Aí o mundo está entregue, a gente fica se escandalizando com um monte de coisa que acontece. Por quê? Porque a gente quer dinheiro. A gente quer estabilidade. A gente quer um Natal com a árvore cheia de presente embaixo, mas não mudamos a vida de ninguém. E não falamos de Jesus para ninguém. É isso que a gente quer. É impressionante. E sabe o que é engraçado? Que nós evangélicos somos os que mais levantam a voz para criticar o mundo por aí afora. Para reagir, para falar, cheio de vigor. Mas e aí? O que a gente tem criado? Como a gente tem se dedicado para relacionamentos que formam pessoas mais preparadas para o serviço no reino? A gente precisa se preocupar com isso. Terceira aplicação. Versos 5 até o 9. O servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria a esta terra, enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento. Mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Terceira aplicação, queridos. Comprometimento com a aliança de Deus é o fundamento para que os nossos relacionamentos com os outros sejam maduros, sólidos. Quando eu digo os outros, estou saindo ali da parte do cônjuge, dos filhos, e indo para os amigos, para a esfera da amizade, para a esfera do compartilhamento da vida. Como eu estava questionando agora há pouco, nós nos dedicamos muito pouco aos outros, a parar para tomar um café, a compartilhar a vida, a estar junto. E aí eu lembro de uma reflexão do C.S. Lewis, aquele autor que escreveu as Crônicas de Nárnia, quando ele diz que o que motiva uma amizade, esse é quando ele fala de amor à amizade, né? Ele vai falar de vários tipos de amor. Um desses tipos de amor é o amor à amizade, né? O amor guiado pela afeição. Ele vai dizer, sabe o que gera uma amizade? O interesse em comum. Por exemplo, torcemos para o Fluminense. Aí é paixão à primeira vista. Afinal de contas, é o Fluminense. Gostamos de música. Gostamos de, sei lá, outros exemplos. Temos assunto, isso gera amizade. Percebam a postura desse servo diante de Abraão, quando ele coloca a mão debaixo da coxa de Abraão, e ele então aceita aquela tarefa de ir buscar uma esposa para Isaac. Botar a mão debaixo de uma coxa, segundo os comentadores do texto, debaixo da coxa é uma zona íntima, né? Porque está próximo da região genital, porque tem a ver com a região, que tem a ver com a continuidade geracional, né? Então, colocar a mão debaixo da coxa é assumir tudo aquilo que o seu senhor tinha como valor, como aliança. É tomar parte daquilo que o seu senhor tem para ele. O que Abraão tinha? Olha só, Deus me prometeu que ele vai fazer de mim uma grande nação. E dessa grande nação vem o Salvador das nossas almas, que vai restaurar o mundo e o nosso relacionamento com Deus. Por isso, busco uma esposa para o meu filho, e que essa esposa esteja dentro da aliança, para a gente obedecer a Deus e preservar a aliança de Deus. O que o servo faz? Coloca a mão debaixo da coxa. Irmãos, o princípio para o relacionamento com os outros, relacionamento de amizade, de dedicação a pessoas que não estão na nossa família necessariamente, é a aliança de Deus. É a observação da promessa de Deus.
Se depender da nossa vontade, nós não vamos sentar para ouvir a história uns dos outros. E se não ouvirmos as histórias uns dos outros, nós não temos como amadurecer na fé. Nós não temos como amadurecer como seres humanos. Nós somos as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Nós somos as pessoas com as quais caminhamos. Inclusive dizem alguns que estudam esse tipo de coisa que nós imitamos as outras pessoas. Nós não somos nada sem as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes nós temos trejeitos de parentes mais velhos, de amigos muito próximos, que nós nem percebemos que temos, é ou não é? O meu pai, quando eu tinha 15 anos, faleceu, né? Eu não estou falando isso para entristecer ninguém não, gente. Está todo mundo bem lá em casa, tá? Fiquem tranquilos. Mas eu estou citando isso, por quê? Porque às vezes lá em casa minha mãe toma um susto. João Vitor está andando na sala, ela fala, Deus me livre, quem não puxa o seu sai monstro. Já ouviram essa expressão, brincando? Igualzinho, que sabia não? Aí, ó, enriquecendo o vocabulário de vocês, o domingo à noite. A ideia ali caramba, como é que pode parecer tanto? Eu tenho 2 irmãos, como eu mencionei para vocês. Às vezes eu sei o que eles estão pensando. E a gente está num momento meio constrangedor com alguém, um olha para o outro, já sabe o que está pegando. Já viveram esse tipo de experiência? Nós somos os outros. Nós somos os outros. Já pararam para pensar que o Criador, Ele não quis que a gente se visse? Eu não me vejo nesse exato momento, a não ser que eu tenha um instrumento chamado espelho, uma tecnologia que a gente criou. Se eu for ali no vidro, eu consigo me ver, admirar minhas qualidades. A gente não foi criado para a gente foi criado para o outro. Lembra da história do Narciso? Lembra do mito do Narciso? É um mito bom para a gente ler com os nossos filhos, que são cada vez mais reizinhos de si mesmos, né? Individualistas e tal. Nós somos feitos para o outro. Quem que eu sou, Rogério? Eu sou o que eu me vejo no Rogério. Quem que eu sou, Cristiano? Eu descubro quem eu sou quando eu tenho que lidar com um problema seu. Quem que eu sou? Quando tem um problema dentro de casa e eu tenho que reagir a uma aflição, a uma angústia, a uma raiva que eu estou tendo com a minha esposa. É aí que eu me construo como pessoa, imitando e reagindo às pessoas que estão ao meu redor. Quando nos afastamos das pessoas, nós empobrecemos a nossa vida. E o que nos mostra e nos prova isso na revelação bíblica? Somos feitos para o relacionamento com Deus e com o outro. A aliança de Deus é o princípio dos nossos relacionamentos. O que a gente vai compartilhar? O comprometimento do estar junto. O comprometimento do compartilhar a vida. A gente conversa muito lá no conselho sobre isso, entre os presbíteros. A gente pode até discordar. Eu posso até te esculhambar. Posso até discordar da sua ideia, mas amanhã a gente está aqui junto de novo. Isso é relacionamento maduro. Isso é relacionamento sólido. Por quê? Eu não vou me guiar pelo meu sentimento, pelo meu orgulho, pelo meu pensamento. Eu vou me guiar pela promessa de Deus. O que a promessa de Deus me diz? Vocês são chamados para ser família. Se afastar nunca vai ser a solução. Nunca vai ser a solução. Pelo contrário, é mais fácil a gente brigar o dia inteiro e terminar o dia bem. É ou não é? Então, o terceiro ponto é esse, gente. O relacionamento com a aliança de Deus é o fundamento para o relacionamento com os outros. E isso é desafiador porque nós estamos sempre comprometidos só com a gente mesmo. Quarto ponto, versículos 10 até o versículo 14, para a gente encerrar. O Senhor partiu com 10 camelos do seu senhor, o servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o seu senhor Abraão. Como vês,
estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o seu senhor. Queridos, muitas pessoas implicam com essa oração, que na minha opinião é o coração desse texto, por isso ficou para o final, dizendo que o servo estava testando Deus. Ele está dizendo, Senhor, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, então eu vou saber o que fazer. Sabe aquela oração em que a gente tenta condicionar Deus? A gente sai atrasado meia hora para o trabalho e ainda hora para não pegar trânsito para chegar no horário. Sabe? É mais ou menos isso. Tem gente que interpreta desse jeito, eu discordo. O texto não está dizendo isso, pelo contrário. O servo ele não está orando, pedindo a Deus, que Deus revele a vontade dele, assim, a esmo, como se quem jogasse na sorte. Desse um tiro no escuro, jogasse um dado para o alto para achar aquela esposa para Isaque. Pelo contrário. Se a gente observar, o texto no versículo 11 diz que naquele horário, naquela região, naquela parte do dia, as mulheres se deslocavam para dar água aos camelos. Ele não estava indo para um lugar à toa, ele sabia o que ele estava fazendo. E a oração dele, em resumo, é, Senhor, me ajuda a identificar aquela que é serva, aquela que esteja dentro da aliança de Deus, ou seja, dentro do clã de Abraão, para que a aliança seja preservada, e aquela que vá servir. A Rebeca é filha de Betuel, irmã de Labão. Betuel já bem velho também, parente de Abraão. E o Labão, o irmão mais velho, ele administra a casa no lugar junto com seu pai. Sobra, naquele contexto, para Rebeca, o serviço em atividades domésticas. Era algo comum. E ela não era desvalorizada por isso, muito pelo contrário, naquele contexto. Se a gente continuar lendo, a gente vai ver que as mulheres elas são muito preservadas no contexto familiar dos clãs de Israel, né? Do que viria a ser chamado de Israel depois. Mas o que eu quero dizer aqui? Pelo que esse servo está se guiando? Ele está sentando, orando e buscando pedir para Deus assim, Senhor, me responde, fala comigo à frente. Não. A gente costuma orar assim, né? Como se a gente orasse agora e Deus nos desse a resposta depois. Não é isso que ele está fazendo. Ele está partindo da promessa de Deus, que ele recebe de Abraão, e está dizendo, eu preciso de uma esposa para Isaque que esteja dentro do clã do meu Senhor. E além disso, eu preciso de uma esposa que seja serva. E aí o texto vai dizer que ele observa todas as ações dela para verificar se a missão dele tinha sido coroada de êxito. Muito interessante isso. Por quê? Ele estava buscando uma esposa para aquele que traria, juntamente com ela, né, as gerações das quais viria o Salvador. O servo já tinha a resposta. Ele já tinha o que fazer. O que ele faz aqui é se conformar ao plano de Deus. É isso que é oração. Qual que é o quarto princípio que eu quero trazer aqui? Para a gente encerrar. Comprometimento com a aliança de Deus é o fundamento para compreender a vontade de Deus para os nossos planos familiares e para as nossas vocações dos nossos filhos e da nossa casa. Quando eu digo vocações, eu falo dos chamados, do que fazer, aonde investir energia, ao que se dedicar. É disso que eu estou falando. A aliança de Deus, a promessa de Deus de que viria o Salvador é o que guia esse servo, é o que guia o clã de Abraão. O que ele faz orando é se conformar a essa promessa. Às vezes me parece que a gente ora de forma muito pagã. A gente testa a Deus, a gente tenta a Deus, a gente coloca Deus contra a parede e fala, me responde aí, Senhor, por favor. Quando ele já revelou a vontade dele na promessa de que viria o Salvador, e mais ainda para nós, porque esse Salvador já veio. Logo, todos os planos familiares, assim como acontece aqui, devem passar pela promessa de Deus. Isso é desafiador. Suas viagens, seus planos, seus projetos, as vocações dos seus filhos, as suas vocações,
o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, para onde vocês têm que caminhar, tem que construir uma casa nova, não tem que vender um carro, não tem que comprar não sei o que, não tem que mandar o filho para outro lugar para estudar, não tem. Todas as decisões familiares precisam passar pelo seguinte questionamento: o meu compromisso é comigo mesmo, com a minha satisfação pessoal material, ou é com o reino de Deus? Ou é com o fato de que já veio o meu Salvador, que deu um sentido novo para a minha vida e que me chama agora para o serviço e para o comprometimento com a sua aliança? Percebem? Entenderam? A gente fecha toda essa reflexão, juntando todas essas aplicações e falando agora no quarto ponto. O comprometimento com a aliança é o que guia a gente para que a gente consiga entender a vontade do nosso Deus para nós e para a nossa casa. O chamado aqui, irmãos, é para que a gente pare de deixar o caminho das nossas casas a esmo, à sorte ou ao azar. Precisamos tomar as rédeas da nossa casa, do nosso lar, dos nossos relacionamentos e colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. Os relacionamentos com os nossos esposos, com as nossas esposas, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos parentes que precisam de nós, antes da gente mesmo. Eu tenho que chamar o pessoal do Ministério de Louvor para a gente encerrar. Enquanto isso, eu resgato aquilo que a gente conversou. A gente viu que o sentido do texto a família é uma expressão da aliança de Deus. E essa aliança, ela é chancelada em Jesus, no qual nós mesmos somos adotados como filhos. Então, muito mais do que ficar reagindo aos problemas do mundo e aos questionamentos da família, do que é família, dos relacionamentos que a gente vê por aí, nas ideologias e tudo mais, nós temos uma ideia do que é família, gente. Uma ideia propositiva, firme, direta, profunda, que deve nos levar à ação amanhã de manhã, pelo bem das nossas casas. E se a família é uma expressão da aliança de Deus, o comprometimento com a aliança, em primeiro lugar, é o fundamento para a formação de famílias saudáveis. O comprometimento com a aliança é o fundamento para a criação de filhos e instrução deles na fé. O comprometimento com a aliança de Deus é o fundamento para que a gente consiga se relacionar com os outros de forma madura e sólida. E, em quarto lugar, o comprometimento com a aliança e com a promessa de Deus é o que vai nos instruir a entender a vontade de Deus para as nossas casas.